Eu estou impressionado com o que eu acabei de assistir. Eu testemunhei agora um vídeo de 2, 3 minutos de um jornalista da Globo, ex-deputado do PT, talvez você conheça o cidadão, né, o Fernando Gabeira, tendo um surto de lucidez e sensatez que eu acho que eu nunca vi na vida um jornalista da Globo tendo. É algo assim mais raro que o cometa Halley, é mais raro do que um eclipse lunar total, com você tendo tempo para poder assistir. É assim, vamos assistir, não vou falar nada, vamos só assistir. Mas a nossa concordância começa a desaparecer quando as pessoas pensam que houve uma manifestação e pronto, não há algo que refletir sobre ela. Eu sou daqueles que acham que é preciso refletir. O Bolsonaro é um político que está sob a carga do governo, da Polícia Federal, da Justiça e da grande imprensa. No entanto, ele conseguiu mobilizar milhares de pessoas. Não creio que nenhum político brasileiro, nesse momento, exceto possivelmente o próprio presidente da República, tenha condições de mobilizar. Não, o presidente da República não tem a menor condição de mobilizar esse tanto de gente, você sabe disso também. Mas vamos lá, assim, ele fala algumas mentiras, mas olha o nível de sensatez. Tanta gente. Isso é um dado importante. Como que uma pessoa tão desgastada, através da imprensa e pela pressão das instituições, continua com tanto apoio. E bom que ele admite que é uma pessoa desgastada pela imprensa e pelas instituições. Ele admite que o cara é perseguido. Continua com tanto apoio popular. Eu acho que ali havia pessoas que são bolsonaristas, que gostam do Bolsonaro e o apoiam de uma forma incondicional. Eu acho que havia também gente que se identifica com a extrema-direita, que tem posições de direita e que estava ali para apoiar o seu líder. No entanto, eu acho que muitas pessoas que chegam a uma manifestação como essa também estão insatisfeitas com a situação. Eu acho que elas estão insatisfeitas com o governo, estão insatisfeitas com o Supremo Tribunal Federal. Olha o nível de... Talvez por essa frase ele pode até ser preso agora, né? Mas um jornalista da Globo, ex-deputado do PT, falando algo que faz sentido. E estão insatisfeitas com a grande imprensa. Isso é algo que merece uma reflexão. Acho que grande parte dessas pessoas mantém uma certa oposição ao que está acontecendo no Brasil e também considera que a carga sobre o Bolsonaro, às vezes, é desproporcional. Você vê, por exemplo, que houve no dia da manifestação um episódio perfeitamente evitado. Prenderam um blogueiro português, Sérgio Tavares. O blogueiro é de direita, mas e daí? Tá? Prenderam o blogueiro e acabaram elevando o episódio a uma dimensão internacional. Hoje o blogueiro já tem 1 milhão de seguidores, graças, parcialmente, à Polícia Federal Brasileira. Também queriam que o Bolsonaro fosse depor um inquérito sobre uma baleia no interior de São Paulo que ele teria incomodado. Com seu jet ski, ele teria incomodado a baleia. Então, é preciso rever a tática para evitar que esse processo de polarização continue sem que ele seja atenuado. Eu acho que é difícil você romper esse processo de polarização, mas você pode atenuá-lo. E você pode corrigir ao longo do caminho erros que são erros que, de uma certa maneira, não só favorecem o Bolsonaro, mas também são erros dispensáveis, independente de favorecerem ou não o Bolsonaro, são erros dispensáveis. Da mesma maneira, eu acho, né, que o Supremo Tribunal Federal tem que tomar muito cuidado. Ele está se preparando para praticamente anistiar a dívida das empresas que fizeram um acordo de leniência. Aqui ele fala uma coisa interessante, né? O Supremo Tribunal Federal quer condenar Bolsonaro, mas quer liberar, anistiar todas as empresas que roubaram bilhões, até 1 trilhão do dinheiro público. Da Lava Jato. Essas empresas usaram a corrupção, essas empresas, algumas delas foram à imprensa pedir desculpas pelo que fizeram, e, no entanto, a partir de uma decisão do Toffoli, já começaram a ser, de uma certa maneira, dispensadas as suas multas. E o mais interessante é que esse questionamento do pagamento das multas das empresas foi feito pela esquerda, pela extrema esquerda não, mas pela esquerda mais radical. O PSOL, o PDT, eles entraram na justiça querendo que essas empresas não pagassem. Peraí, a esquerda que sempre foi a favor dos pobres, agora quer liberar as gigantescas, bilionárias empresas de pagarem suas multas por terem roubado dinheiro público? Estranho, né? Então eu fico perguntando, que país é esse? É uma jabuticaba bem brasileira, né? Partidos de esquerda entram na justiça para aliviar a multa de empresas que devem
ao Tesouro Nacional. Algumas delas, como no caso da JF, devem também, a sua dívida é importante também para os pensionistas, para os aposentados. Então, é um país, realmente, uma jabuticaba brasileira. Você tem a esquerda perdoando multas, ou trabalhando para perdoar multas, de empresas, algumas delas que devem também aos aposentados, aos fundos de pensão, que dependem enormemente desse dinheiro para seguir adiante. É um caso difícil de se entender. Essas coisas todas fazem com que, não só que exista polarização, eu acho que ela já tem uma base, como eu disse, muito grande na internet, mas elas fazem com que o Bolsonaro consiga, de uma certa maneira, como é um líder que ainda está vivo e que ainda incorpora, de uma certa maneira, uma resistência ao governo sair, o Bolsonaro atraia um número de seguidores muito maior do que atrairia, porque ele continua sendo, de uma certa forma, aquilo que ele representou em 2018, uma espécie de catalisador da insatisfação popular com essas instituições. Insatisfação popular com as instituições que estão liberando condenados, traficantes, multas de empresas e perseguindo pessoas inocentes. Um jornalista da Globo tendo um lapso, um surto de sensatez e sanidade. Marquem a data, pessoal. 3/3/2024, o dia que um jornalista da Globo, ex-deputado do PT, agravante, hein, teve um surto de sanidade, de lucidez e falou algo que realmente fez sentido. Deslizou aqui ou ali, mas no geral fez sentido.